Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Estaremos aqui, eu, a professora Neide Pinheiro e a professora Dilcleia com vocês. Olá, Pró, seja bem-vinda. Obrigada, professora Neide. Olá, pessoal, sejam bem-vindos novamente. Estarei aqui no chat. Mandem, por favor, as sugestões. É muito importante que todos participem. Boa aula para todos. É isso aí, Dil. Vamos lá, então, ao nosso momento de exposição. Muito bom estar aqui com vocês. Participem. Vamos hoje aprender mais uma coisinha muito legal sobre o magnetismo. Vamos ver essa ligação aí do campo magnético com o campo elétrico que vocês vão amar. Vamos então à nossa equipe de Física. Na articulação pedagógica, professor Márcio Assis, professores Dilcleia Oliveira, Joelson Batista, Luciano Andrade, Luiz Odísio, Neide Pinheiro. Com vocês, então, no vídeo, eu, Neide Pinheiro, na assistência, a professora Dilcleia Oliveira. Nossa aula de hoje é a aula de número 2, da terceira unidade, tema campo magnético gerado por corrente elétrica, força magnética e indução eletromagnética. Objetivos dessa aula de hoje é associar campos magnéticos às correntes que os produziram. Descrever qualitativamente a força entre condutores retilíneos e paralelos, percorridos por correntes contínuas. Bem, e falando mais uma vez do nosso tema transversal da terceira unidade, saúde e qualidade de vida, perspectivas do século XXI. O que é qualidade de vida para vocês? Vamos falar aqui, deixa eu falar com eles, tá? O que é qualidade de vida? Qualidade de vida pode ser aquilo que eu acabei de falar aqui, do homem que era feliz, e todo mundo perguntava, por que você é tão feliz, né? Aí ele é feliz porque ele pode fazer as coisas que ele quer, na hora que ele quer, tá? Pode ser satisfeito com o trabalho dele, como o Dilcleia falou, vamos trabalhar naquilo que nos faz felizes, né? Se a gente por exemplo, tem um trabalho que é um massacre. Vamos pensar assim, eu saio para trabalhar e eu vou com a energia péssima. Aquele trabalho está me fazendo mal. Isso é qualidade de vida? Ah, não, mas eu ganho, o dinheiro que eu ganho lá é o que me sustenta, é o que sustenta a minha família, tudo bem. Você vai suportar aquilo ali por pouco tempo, mas você tem que identificar que aquilo ali não pode continuar. Ou você modifica o seu trabalho, tá? Ou você muda de trabalho. Ou você enxerga o que é que está lhe fazendo mal, e tenta modificar aquilo, ou se você vê que não dá para mudar porque a natureza daquilo é daquela forma mesmo, e você não se identifica, então saia. Por quê? Porque está te fazendo mal. Tá? Vai fazer mal para o seu bem-estar físico, para o seu bem-estar mental, né? Porque saúde, tá? E qualidade de vida são duas coisas que estão interligadas. Estão, sim. Mas a qualidade de vida está atrelada a diversos outros fatores da nossa vida social também. Será que eu estou tendo vida social? Ah, não, eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, eu trabalho sábado, domingo eu só quero dormir. Qual é a vida social que você tem? Né? A vida social é importante? Ela nos dá qualidade de vida? Depende, né? Depende do que você entende por vida social. Então, vamos buscar essa qualidade de vida no dia a dia, nas nossas atitudes, no nosso trabalho, dentro da nossa casa, não é, Dil? Com os nossos amigos. E observar os lugares que estão, né? Sempre valorizar o que temos. Não é comodismo, gente. É a gente buscar, e quando a gente quer buscar algo, o conhecimento nos ajuda bastante. Eu acho que é grande parte do que a nossa iniciativa de buscar algo e ter fundamentação naquilo que a gente quer. Então, o conhecimento é muito importante para todos nós. Se a gente tem a oportunidade de conhecer, aproveite esse momento, porque é muito importante, muito mesmo. A gente alcança as coisas, a gente busca as coisas, a gente tem fundamentação nas coisas quando a gente tem o conhecimento. Conhecimento esse
que é muito amplo, é o conhecimento que é adquirido na escola, é o conhecimento que é adquirido na nossa família, no nosso dia a dia, a questão do bom senso, da realização pensando sempre no próximo, porque é o que vai nos atingir, é o que é o nosso futuro, não é isso, professora Enédia? Exatamente. E a questão da qualidade de vida está envolvida nisso. Então, é um bom passeio, uma caminhada, é observar a natureza, caminhar 30 minutos, 1 hora. É tão interessante que você começa a perceber coisas ao seu redor que você não via antes. Isso já aconteceu comigo. Eu passei a caminhar e eu digo, poxa, eu nunca tinha reparado que tinha isso aqui. E eu passava todos os dias por esse lugar. E quando eu passei a caminhar, né, vou caminhar 1 hora, eu comecei a observar outras coisas. Então, o médico meu já me disse, olha, quando você caminha, você não está realizando só um bem para o seu físico, mas para a sua mente também, porque você vê novas pessoas e você começa a observar novas coisas que estão próximas a vocês. Então, tudo isso faz parte de um novo olhar, que a gente pode ter de coisas tão perto, tão próximas de nós e que com certeza melhora o físico e melhora a mente. Exatamente, fazer a higiene mental, né? Então vamos refletir durante essa atividade dirigida da terceira unidade, durante o desenvolvimento aí do tema, durante as aulas interdisciplinares das várias áreas que a gente faz aqui, o que é qualidade de vida, né? Quais os desafios da qualidade de vida no século XXI? É isso que a gente quer ver. Né? Qualidade de vida é ter o melhor celular, né? O melhor aparelho que possa acessar a internet rapidamente. Qualidade de vida é sentar na calçada, botar uma cadeirinha e ficar conversando com os amigos. Né? O que é qualidade de vida para você? Quais são os desafios que a gente enfrenta nesse século? E aí, então, vamos ter uma atividade maravilhosa, com certeza. Mas vamos lembrar agora, então, da aula passada. O que é que nós vimos na semana passada? Na semana passada nós trabalhamos com magnetismo, o conceito de magnetismo, a história, como é que foi descoberta, de onde é que surge esse termo, vimos que vem da Magnésia, lá aquela região da Turquia, né, que foi descoberta a partir da identificação das propriedades magnéticas de uma pedrinha, né, uma pedra que é encontrada naquela região, na região da Magnésia, tá? E que ela tinha o poder de atrair objetos ferrosos, né? Objetos que continham ferro, ligas de ferro e materiais próximos. Então, que é a magnetita, que é um ímã natural, tá? Vimos que nem toda matéria ela é atraída por ímã. Vimos que existem materiais que são diamagnéticos, que são aqueles que não são atraídos por ímãs, como o ouro, a prata, né? Diversos materiais que não têm condição alguma. Fizemos experimento aqui, mostramos para vocês que o ímã ele não atrai determinados metais. Ao contrário do que muita gente pensa, né? Ah, é de metal, vai ser atraído por ímã. Não, não é assim não. Tá? Se for um material diamagnético, ele não será atraído, porque na presença do campo magnético externo, ele alinha seus dipolos magnéticos, né? Ele alinha no sentido contrário, então não há nenhum tipo de atração. Existem os materiais paramagnéticos, que são aqueles levemente atraídos por ímãs, como o alumínio, por exemplo, né? que orientam seus dipolos magnéticos no sentido do campo que está presente, o campo externo presente, mas que na medida que esse campo se afasta, todo aquele magnetismo ele vai embora rapidamente. Vimos também que existem os ferromagnéticos. Esses sim são aqueles materiais atraídos fortemente por ímãs. Eles alinham seus dipolos no mesmo sentido do campo magnético externo presente e tornam-se ímãs temporários, como nós vimos aqui o caso do parafuso, do clips, né? Que na presença do campo magnético eles também passaram a orientar seus dipolos de forma a se tornarem ímãs também e atraírem outros objetos, ok? Esses ímãs são justamente materiais, são corpos, né? São elementos que atraem corpos ferrosos, né? Corpos com ferromagnético, materiais ferromagnéticos, e que têm algumas propriedades. Que propriedades são essas? Nós vimos a propriedade da polaridade. Tá? Todo ímã ele tem dois polos, um polo norte e um polo sul. Esses polos são inseparáveis e vem a propriedade
da inseparabilidade dos polos, né? Mesmo que eu quebre o ímã em N pedaços, eu vou ter sempre o dobro de ímãs, né? Eu vou partir um ímã, eu vou ter 2 ímãs. Eu vou partir cada um desses 2 ímãs, eu terei mais 2 de cada um. Então, sempre que eu parto um ímã, eu tenho um novo ímã. Não dá para separar o polo norte do polo sul. Vimos ainda a propriedade da atratibilidade. Polos de nomes iguais se repelem, polos de nomes diferentes se atraem. Então, um ímã repele um outro ímã? Sim. Se eles estiverem com polos iguais próximos, eles vão se repelir. Se eles tiverem polos diferentes, eles vão se atrair. Vimos que os nomes dos ímãs eles estão relacionados aos polos terrestres, o polo norte e polo sul, mas que a Terra ela se comporta como um ímã gigante, só que em relação à polaridade, a questão da polaridade da Terra, vamos dizer assim, do eixo terrestre, né? Do eixo magnético terrestre, ela é invertida em relação aos nomes norte e sul, aos polos geográficos. Então, onde a gente tem polo geográfico norte, a gente vai ter próximo a ele, com uma inclinação de 20 graus aproximadamente, um polo sul magnético. Polo norte geográfico, inclinação, polo sul magnético. Ao contrário, né, polo sul geográfico, inclinação mais ou menos 20 graus, polo norte magnético. Como é que se descobriu isso? Bom, a agulha da bússola, esse objeto que foi criado a partir da descoberta do ímã, ela aponta sempre para o norte geográfico, né? Com uma inclinação, como eu já falei, tá? Então, se a agulha que é imantada com o norte, ela se orienta para o norte geográfico, é porque no norte geográfico nós não teremos o norte magnético, porque polos de nomes iguais se repelem. Então, se ela aponta para o norte geográfico, quer dizer que lá está o polo sul magnético. Ok? Entendido isso, minha gente? Vamos continuar a falar da bússola hoje? Claro. Eu, na aula passada, deixei com vocês uma questão pedindo que vocês pesquisassem, né, o funcionamento da bússola, apesar de eu já ter falado aqui várias vezes, tá? E qual a importância da descoberta da bússola, né? Da criação, melhor dizendo, porque não foi descoberta a bússola. A bússola ela não estava lá escondida, alguém achou, né? E percebeu como é que funcionava, não. A bússola foi inventada, ela foi criada. Diferente a gente falar de criação, né? É uma coisa. Descoberta é o que o cientista ele faz lá no laboratório, ele faz os experimentos e descobre as coisas. É diferente de você montar, de você criar uma coisa. Tá? A bússola foi criada, né, provavelmente pelos chineses, a partir desse material, dessa magnetita, desse ímã natural. Tá? Então, qual a importância da bússola para a humanidade? Nós vimos que a bússola ela foi muito utilizada para substituir na questão das navegações, né? Antes o homem olhava muito para o céu. E aí as navegações, elas ficavam comprometidas, por exemplo, num dia de céu nublado. Eu vou passar para vocês um vídeo rapidinho, somente para vocês lembrarem aí da história da bússola, tá? Vamos colocar para a gente lembrar um pouco dessa história, ok? Você sabe como as pessoas faziam para se orientar antigamente? Claro, elas olhavam para cima, para o sol. Todo marinheiro sabia que o sol surge no leste. Ao meio-dia ele está no sul, e onde ele se põe fica ao oeste. É ainda mais fácil à noite. A estrela polar ou estrela do norte é fácil de ser encontrada e aparece bem ao norte. Todo mundo sabia disso. Este tipo de navegação era simples e confiável, mas só quando as nuvens não cobriam o céu. Infelizmente, isso acontecia sempre. Dizem que há muito tempo um pastor encontrou uma solução para o problema. Ele ficava imaginando por que certas pedrinhas cinzentas ficavam presas aos cravos de metal de suas sandálias. Ele brincava com elas e se perguntava por que às vezes elas ficavam juntas e às vezes elas se afastavam dependendo do jeito que ele as segurava. Bem, isso acontecia porque eram pedras de magnetita.
O pastor havia descoberto o magnetismo. Como muitas outras coisas, os chineses foram os primeiros a encontrar uma utilidade para isso e fizeram outra descoberta, de que a Terra inteira era um ímã gigante. É como se um ímã comprido atravessasse o globo. O Polo Norte fica em cima e o Polo Sul embaixo. Se você aproximar o outro ímã feito de magnetita, ele é atraído e se vira em direção ao Polo Norte. Ele precisa estar livre para se mover, seja pendurado em um barbante ou preso a um pedaço de bambu em uma tigela de água. Se ele puder se mover livremente, ele irá apontar para o norte. Nascia assim a bússola. Mas ela ainda podia melhorar bastante. Pedaços de ferro foram modelados na forma correta e então magnetizados, transformando-se em lindas agulhas para bússolas. Elas giravam dentro de estojos protetores. Uma escala era então desenhada à sua volta, formando a famosa Rosa dos Ventos. E então os marinheiros sabiam onde ficava o norte e para onde levar seus navios. Dos barcos à vela de madeira ao poderoso Titanic, sem as bússolas, a história da navegação não teria sido possível. Muito bem, minha gente. Então, brevemente aí, né, nós vimos mais uma vez a questão da história da bússola e da importância dela, principalmente para as navegações. Hoje em dia a bússola é utilizada ainda assim, porque existem locais que a gente vai e que não tem condição de você usar GPS, né? GPS utilizando o sinal do satélite. Então, em trilhas, por exemplo, pessoas que fazem trilhas, elas usam muito a bússola, tá? Justamente para se orientar. Então, fiquem atentos. O que é que a gente precisa do conhecimento geográfico? Claro, a gente viu ali a questão da Rosa dos Ventos, tá? E saber para onde você está indo, conhecer o mapa, né? Vamos conhecer o mapa do local onde nós estamos indo para saber que é ao norte, o que é que tem, ao sul, o que é que tem, a nordeste, a noroeste, tá? Porque é importante que a gente possa se orientar dessa forma também, né? Às vezes a tecnologia falha e a gente precisa, então, se utilizar de outros meios para viver. Ok, gente? Então, vamos lá agora para o nosso tema de hoje. Estudar essa relação entre corrente elétrica e campo magnético. Será que existe alguma ligação? Lógico que existe, né? A partir dessa interação aí, entre corrente elétrica e campo magnético, é que foi descoberto que parte daí foi criado um novo campo de estudo chamado de eletromagnetismo. Esse fenômeno tão importante para o nosso dia a dia, para a nossa vida atual, tá? Por exemplo, para nós aqui na geração de energia elétrica, nós temos princípios do eletromagnetismo que são importantíssimos para a geração da energia elétrica. Sem eles não seria possível. O primeiro a constatar que a corrente elétrica ela está associada a um campo magnético foi Hans Christian Ørsted, cujas experiências representam um marco no estudo da eletricidade e do magnetismo. Sempre tem que ter alguém que comece, né? Então vamos ver aqui, ó. Logo após a descoberta de Ørsted, o físico francês André-Marie Ampère, já ouviram falar de Ampère muitas vezes aqui, porque a gente fala de corrente elétrica, né? Já desde a segunda unidade a gente fala de corrente elétrica e a gente fala de Ampère. Ampère é a unidade atribuída aí à corrente elétrica em homenagem a André-Marie Ampère, justamente pelos seus estudos em relação à corrente elétrica. E foi André-Marie Ampère que formalizou a relação entre corrente elétrica e campo magnético por meio de uma lei que ficou conhecida como Lei de Ampère. Essa lei, ela nos diz que cargas elétricas em movimento, olha só, gente, cargas elétricas em movimento estão associadas a campos magnéticos ao seu redor. E relaciona quantitativamente a lei de Ampère, ela nos dá, em termos de quantidade, de valor numérico, as correntes elétricas e os campos magnéticos em determinada região do espaço. E aí vem, quando foi que o Ørsted ele fez esse experimento que foi o boom para o eletromagnetismo? Em 1820,
Então, em 1820, ele observou que uma corrente elétrica passando por um condutor desviava uma agulha magnética colocada na sua vizinhança. Então, aqui nós temos uma imagem, e eu vou passar o vídeo para vocês também, tá? Do experimento, né, da reprodução do experimento. Lógico, no tempo de Oersted, não tinha esse multímetro que tem aí na imagem, né, que são a imagem do livro, tá? Ele está aí como um amperímetro. Observe que ele está ligado em série, ó, com o circuito. O que nós temos aqui? O fio condutor, tá? Preso aqui, passando um fio, nós temos a bússola colocada aqui abaixo desse fio, temos uma chave, um interruptor, tá? E a fonte, a bateria, que vai nos fornecer diferença de potencial para o funcionamento do circuito. Observe aqui na imagem, daqui a pouco eu vou mostrar o experimento no vídeo, tá? Nós temos aqui a agulha numa posição. Olha aqui a posição da agulha, estão vendo ela na vertical aqui? Muito bem, a chave está desligada. Não está registrando valor nenhum aqui no amperímetro. Na segunda imagem, nós temos a chave fechada, ou seja, o interruptor foi ligado, foi acionado. E aí, então, nós vamos ter corrente elétrica registrada aqui, ó, 1,4 amperes. E o que aconteceu com a bússola? Ó, a agulha que estava orientada aqui na vertical, ela passou para a horizontal. Então, houve um movimento da agulha da bússola. Bem, diz lá, a gente viu na aula passada, né, que a bússola, ela tem movimento regido pela presença de campo magnético. Ou seja, se a agulha da bússola se movimentou, é porque agora nós temos aí campo magnético presente. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês o vídeo com o experimento de Oersted. Presta atenção. Vamos reproduzir a clássica experiência de Oersted. Bem, na antiguidade não se distinguiam bem os fenômenos elétricos dos fenômenos magnéticos, pois não se suspeitavam que pudesse haver qualquer relação entre eles. Foi somente no início do século XIX, exatamente em 1820, que o físico dinamarquês Hans Christian Ørsted descobriu, através de um experimento que realizou, experiência de Ørsted, que um fio retilíneo conduzindo corrente elétrica gera ao seu redor um campo de indução magnética. E é este campo de indução magnética, é devido a este campo magnético criado pela corrente elétrica, que atravessa o cabo, o fio condutor retilíneo, que irá gerar o deslocamento da agulha da bússola. Bem, o experimento de Ørsted, ele se configura da seguinte maneira. Primeiramente, coloca-se um fio retilíneo, no caso aqui representado por este fio de cobre. Inicialmente, nós temos posicionado logo abaixo do fio a bússola. Observe que a agulha da bússola se mostra de maneira paralela ao fio condutor retilíneo. Nós temos aqui uma fonte, o nosso gerador, de corrente elétrica contínua, de DDP de 12 volts. Nós temos já posicionado aqui o polo negativo. Observe que o circuito se mostra de maneira aberta. E vamos agora fechar o circuito e observe o que acontece com a agulha da bússola. Veja. Observe que ela gira no sentido horário. Veja. Fechando o circuito, fechando a chave, corrente elétrica oscilando, gerando o campo magnético. E essa indução magnética provoca a rotação da agulha no sentido horário. E o que aconteceria se por acaso invertêssemos os polos? Então vamos agora inverter os polos. Agora do lado esquerdo o polo positivo e do lado direito o polo negativo. Inicialmente o circuito aberto, veja o que acontece ao fecharmos o circuito. Observamos que a agulha se desloca agora, gira no sentido anti-horário, uma vez que invertemos os polos da corrente elétrica. Veja. Bem, dessa maneira, Ørsted provou que o fio condutor percorrido por uma corrente elétrica gera ao seu redor um campo magnético, cujo sentido depende do sentido da corrente. Então, observamos aqui, gira a agulha no sentido anti-horário,
uma vez que nós temos o polo positivo e o polo negativo. Se por acaso invertêssemos os polos, veja que a agulha agora gira no sentido horário, conectando, fechando o circuito, corrente elétrica transitando, agulha girando no sentido horário. Este foi mais um experimento da nossa física animada, hoje da área de eletromagnetismo, experiência clássica, experiência de... Muito bem, minha gente. E aí, o que é que vocês acharam? Conseguiram observar aí na imagem o movimento da agulha da bússola? Quem conseguiu? Na semana passada nós fizemos aqui uma demonstração com a bússola, né? Na presença do ímã, né? A agulha se movimentando, né? Nós vimos quando a gente aproximava o Polo Norte, quando a gente aproximava o Polo Sul, que havia um movimento dessa agulha em dois sentidos. Aqui, no experimento de Oersted, né, ele consegue observar que, a depender do sentido da corrente, você tem uma mudança aí na movimentação, ou seja, inverte também, muda o campo magnético de acordo com o sentido da corrente elétrica. Então, esse experimento foi importantíssimo e deu origem, então, aos estudos do eletromagnetismo, né, que teve suas leis formuladas por Maxwell, e a gente vai ver aqui também. O pessoal de Araci Barreiras ali disse que sim, que viu, que deu para ver a movimentação, né, na agulha da bússola. E aí, então, a gente vai seguir com o nosso assunto, falando sobre justamente essa unificação da eletricidade com o magnetismo, trazendo para a física um novo campo de estudo, que é o eletromagnetismo. Fenômeno extremamente importante no nosso dia a dia, tá? Então vamos lá. Essa descoberta ela foi, né, como eu já disse, importantíssima, fundamental para a unificação da eletricidade com o magnetismo e que deu origem aí ao nosso eletromagnetismo. E aí vem o seguinte, existem 3 fenômenos magnéticos. Que fenômenos são esses? O primeiro deles diz o seguinte: uma corrente elétrica passando por um condutor produz um campo magnético ao redor do condutor como se fosse um ímã. Isso mesmo. Observe essa imagem, nós temos aqui o condutor, tá? Estão vendo aqui esse fio condutor? O que está passando nesse fio? Corrente elétrica. Ao redor, nós temos aqui a representação das linhas de campo magnético. Então, o que produz movimentação na agulha de uma bússola? Campo magnético, né? Então, esse campo magnético ele pode ser produzido por um ímã, né? Ele se dá pela presença de um ímã ou pela presença da corrente elétrica aí no condutor. Eu não coloquei o lápis aí, mas eu vou pedir para frisar e eu vou pedir para vocês copiarem esses princípios. Frisa para mim, Marcelo, por favor. Pronto. Pode atualizar, por favor, Marcelo. Obrigada. Então, aparecendo o lápis aí, tá? Sempre que ele aparecer, já sabe que é para copiar. Alguma pergunta, gente? Aí vocês vão se perguntar, para que isso é importante? Né? Corrente elétrica passando por um condutor produz um campo magnético ao redor do condutor. Então, esse é o primeiro dos fenômenos eletromagnéticos, né, dos 3, e a gente tem aí a lei de Ampère associada a isso. É importantíssimo, né? Nós temos o funcionamento de diversos aparelhos hoje, né, baseados nesse princípio, né, que vai depois aí da escrita desse postulado aí, ele surge justamente da experiência de Ampère, né? E aí vai surgir a lei de Ampère, que eu vou mostrar para vocês já, tá bom? Assim que terminarem de copiar, dá um ok para mim, mas é rápido, porque esse slide é bem pequenininho, não tem quase nada para escrever, né, gente? O pessoal de Itaém já deu ok, Barra Brejo também. Pronto, vamos seguir então, né? Já que vocês não estão dizendo ok nem não, então seguimos. E aí vem a lei de Ampère. O que diz a lei de Ampère? Essa lei que ficou conhecida como lei de Ampère, ela estabelece o campo magnético, olha aí, o
campo magnético, vetor indução magnética, representado pela letra B. Olha aí que vocês têm um B com a setinha em cima. Essa setinha indica o quê, minha gente? Vocês já estão na terceira série, já viram diversas vezes que essa setinha indica que a grandeza ela é vetorial. Olha aí, tá vendo o pessoal destacadão pedindo para voltar? Gente, vamos responder. Quando a gente perguntar, respondam. Pronto, beleza. Vamos lá então. A lei de Ampère, ela estabelece que o campo magnético, que é representado pelo B, pela letra B maiúsculo, ele é gerado por um condutor retilíneo percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I a uma distância R do condutor. Tá falando o quê? Que você tem um campo, que você tem uma distância, esse R aí é uma distância, tá? Ele é percorrido, o condutor é percorrido por uma corrente I e ele vai gerar um campo magnético B a uma distância R do condutor. Esse também é para copiar, mas só para vocês verem aqui a figura, eu vou mostrar, depois eu volto para vocês copiarem. Olha aqui, temos o condutor, tá? A corrente passando por esse condutor, e aí nós temos aqui a formação do campo magnético que está a uma distância R, tá? Do condutor. R por causa de raio, porque aqui você demonstra uma distância circular, um campo, né? Umas linhas de campo com formato circular, está falando de R por conta disso, né? Que vai ser justamente a distância do condutor até as linhas de campo, ok? Então a lei de Ampère ela fala justamente isso, que esse valor desse campo está relacionado, depois eu vou mostrar matematicamente como é que a gente vai calcular isso aí, tá? Nós temos o vetor B, que é o vetor indução magnética, a corrente elétrica. E nós vamos ver, lógico, que isso depende do meio, e aí nós vamos ter um fator de permeabilidade que está inserido nessa situação, ok? E eu vou voltar aqui então para vocês a lei de Ampère, para que vocês possam dar um print ou copiar. Ok, gente? Vamos lá, seguindo então, vamos para o próximo fenômeno magnético, o segundo fenômeno magnético, que é o que diz o seguinte: um condutor percorrido por corrente elétrica colocado no campo magnético fica sujeito a uma força. Opa! E aí, professora, o que é que você está falando? Agora eu estou dizendo o seguinte, ó, antes eu disse que um condutor, né, a corrente elétrica passando por um condutor gera no entorno desse condutor um campo magnético. E agora eu estou dizendo o seguinte, que se esse condutor percorrido por corrente elétrica, ele for colocado em um campo magnético, ele vai sofrer a ação de uma força. Força essa que a gente vai chamar de força magnética. Observem essa figura que nós temos aqui. Dá para vocês enxergarem aí a figura? Vou aumentar um pouquinho para facilitar para vocês enxergarem. Olha aí, vamos ver se melhorou um pouquinho. Isso, aumentei um pouco, tá? O que que nós temos aqui? Olha bem. Nós temos a corrente elétrica aqui, esse azul escuro, passando aqui dentro do condutor. Então, temos um trecho aqui do condutor, tá? Que foi colocado no campo magnético. Por que eu sei que é um campo magnético? Aqui, essas linhas paralelas são as linhas de campo magnético, ok? Então, nós temos aqui, olha aqui o vetor B, que é o vetor indução magnética, tá? Representando que aqui você tem um campo magnético em vermelho. E aí surge o quê? Uma força. Então, esse condutor, ele vai adquirir, ele vai sofrer a ação de uma força, que é a força magnética, tá? Que vai ser perpendicular ao campo magnético na região onde foi colocado o condutor. Então, nós vamos ter aqui um campo magnético, tá? Que forma um ângulo de 90 graus com a força magnética. Ok? Então, esse é o segundo princípio, né? O segundo princípio o segundo fenômeno, perdão, do eletromagnético. Então, se eu ponho um condutor percorrido por uma corrente elétrica dentro de um campo magnético, esse condutor, ele vai sofrer a ação de uma força. Essa força é chamada de força magnética e ela é
perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus, um canto aqui, ó, com o vetor indução magnética. Ok, gente? Então, é o segundo fenômeno eletromagnético. Ok? Já copiaram? Vamos ver aqui. E o terceiro fenômeno nos diz o seguinte: a variação de fluxo magnético próximo a um condutor gera ou induz corrente elétrica nesse condutor. Esse fenômeno é chamado de indução eletromagnética. Gente, esse princípio aí, ele é importantíssimo para nós, no nosso dia a dia, na geração da energia elétrica. Olha só, variação de fluxo magnético próximo a um condutor gera ou induz, corrente elétrica nesse condutor, tá? Pessoal de Bazoar pediu para eu dar uma voltada rapidinho para eles darem um print, olha só. Então, aí para o print, pessoal, lá de Centro Sé, já está no chat também, só me lembrando aí a vocês, tá? Ok, Bazoar, posso passar? Por nada, vamos embora. Então, esse fenômeno, ele é chamado de indução eletromagnética, tá? Dá um print aí nesse slide. O outro fenômeno já está no chat, pessoal aí de Ribeirão, Cacho, pessoal, dá uma olhada aí no chat, já está disponível. Pronto, quem não copiou, dá o print que eu vou tirar agora. Vamos lá. E aí vem, justamente, decorrente desse terceiro fenômeno, a lei de Faraday, tá? A lei de Faraday, ou lei da indução magnética, ela enuncia, né? Ela nos diz que quando houver variação do fluxo magnético através de um circuito, surgirá nele uma força eletromotriz induzida. O que a gente tem aí? Corrente, energia elétrica produzida nas hidroelétricas. E eu vou mostrar para vocês um simulador aqui, tá? Que mostra justamente o que acontece, né? O que Faraday escreveu em sua lei, né? O seu princípio da indução magnética. Eu vou mostrar para vocês através do simulador, tá bom? Copiem aí, que eu vou mostrar o simulador para vocês, tá? Ou melhor, eu vou mostrar o vídeo, perdão, né? Vou mostrar o vídeo aqui com o experimento que fala justamente sobre a lei da indução, a lei de Faraday, tá? Terminem de copiar rapidinho. Calma, mais calma ainda, gente. Que abuso, hein? Eu esperando aqui com tanta calma. Já está também aí, a lei de Faraday já está no chat, pronto. Pedi para a professora Nilcleia passar para vocês aí no chat. Quem não copiou, infelizmente, eu não vou poder esperar. Pronto, lei de Faraday no chat. Vamos então agora assistir ao vídeo sobre a lei de Faraday, para que vocês entendam, né, o que Faraday diz aí. Vamos lá.
Bom, viram aí? Qual é a diferença que vocês enxergam aí entre a lei de Faraday, né, e a lei de Ampère? Observem o seguinte, que eu mostrei para vocês a lei de Faraday, ou a lei de Faraday agora, né, e a lei de Ampère anteriormente. Então, o que a gente observa, né? Que na lei de Ampère, nós tínhamos um condutor percorrido por uma corrente elétrica, olha só, e que esse condutor, percorrido o fato da corrente elétrica estar atravessando o condutor, fazia com que um campo fosse gerado no entorno daquele condutor. A lei de Faraday já fala do seguinte: se eu tenho um condutor, e ali no caso, no vídeo, o condutor, ele está representado por aquela bobina, né? Então você tem um fio enrolado, que é a bobina de um transformador, por exemplo, né? Nós temos bobina, né? O gerador elétrico, tá? Então você tem a bobina, ok? E ali a bobina foi ligada no amperímetro, para quê? Para que você pudesse registrar a passagem da corrente elétrica. E veja só, o ímã foi aproximado da bobina. Então, se eu deixo o ímã parado, não tem corrente elétrica. Se eu movimento o ímã, ó, ali próximo à bobina, e foi isso que foi mostrado aqui no vídeo, você percebe no amperímetro a leitura de uma corrente elétrica existente a partir desse movimento. Então foi justamente isso que Faraday ele escreveu, né? Que essa variação do fluxo magnético próximo a um condutor, ele induz força eletromotriz. Ah, professora, força eletromotriz é voltagem, né? É diferença de potencial. E é justamente aí que está a nossa relação dessa lei com a geração, a produção de energia elétrica nas usinas hidrelétricas. Lembra? Movimentação da água vai gerar o quê? O movimento de um ímã, tá? Esse ímã, ele vai gerar a corrente elétrica porque você tem ali o dínamo, né? O dínamo, ele faz justamente esse movimento. Daí você tem os condutores e vai gerar campo magnético ou vai gerar diferença de potencial, perdão, o movimento, né, desse ímã, tá, próximo aos condutores, vai fazer com que haja aí a produção, a geração de força eletromotriz ou diferença de potencial. Ok? Seguindo, vamos lá. Então, esse senhor que aparece aí, né, é James Maxwell, que foi o responsável por descrever essas leis do eletromagnetismo. Maxwell, ele foi tão importante para o eletromagnetismo quanto Isaac Newton foi para a mecânica clássica. E aí vem, a partir dessa fundamentação dos fenômenos eletromagnéticos, vem as ondas eletromagnéticas. Né? Surge justamente, né, que esse conceito de ondas eletromagnéticas. O que são essas ondas eletromagnéticas? São justamente a produção de um novo conceito, de um novo campo gerado pela, como é que eu posso dizer assim, pela interação dos campos elétrico e magnético. Tá? Esse conceito de ondas eletromagnéticas que foi sugerido, foi apresentado por Maxwell em 1864, lembrando que a experiência lá de Oersted foi em 1820. Passam-se 44 anos, tá? Para que Maxwell tenha aí a formulação, os postulados do eletromagnetismo, tá? Falando das ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, elas foram confirmadas experimentalmente por Hertz. Hertz é aquele lá da frequência, professora, que nós estudamos na segunda série? Sim, tá? Hertz, ele mesmo, tá? Em 1886, percebam, já 1864, 1886, são 22 anos a mais. Percebam que as coisas na ciência, elas precisam de tempo, né? Pois é, e nós vamos ter outras coisas que decorrem disso aí, né? Outras descobertas que decorrem dessa interação campo elétrico, campo magnético, que foram surgindo
depois, tá? Então, é muito tempo. Essas ondas eletromagnéticas, elas são resultado das combinações dos campos elétricos com campos magnéticos. Observem aqui, ó, em vermelho nós temos o campo elétrico e aqui, perpendicular a ele, nós temos o campo magnético, em azul, o B. Daí surge o espectro eletromagnético. Nós vamos estudar isso na próxima aula, claro. Vamos estudar o espectro eletromagnético, que é o quê? Como é que eu posso chamar? É como se fosse uma demonstração, o espectro magnético. Ele mostra a variação das ondas eletromagnéticas que foram descobertas, estudadas e que são tão utilizadas no nosso dia a dia, né? As ondas de rádio, as micro-ondas, a radiação infravermelha, luz visível, ultravioleta, raio-x, raios gama, raios cósmicos, que vem aí as adiante. Por frequência, então essa escala aqui é uma régua, é como se fosse, né? É uma demonstração da variação das ondas eletromagnéticas, tá? Por sua frequência. Então, nós temos ondas de frequências baixas e essa frequência vai aumentando à medida que vai chegando aqui para a direita. Próxima aula, a gente vai ver que isso está relacionado à questão são chamadas as ondas eletromagnéticas de radiação. Radiação não ionizante, radiação ionizante. O que é isso? Próxima aula a gente vai ver. A gente vai compreender isso aí. Onde é que essas ondas eletromagnéticas são aplicadas no nosso cotidiano? Praticamente tudo que a gente utiliza aí das comunicações tem aplicação das ondas eletromagnéticas, tá? Então, vamos lá então agora vou pegar aqui o nosso... Lembrar aqui as nossas referências, nosso livro... Nossos livros, né? Eu não coloquei a página, gente, porque, na verdade, como a gente está trabalhando com uma continuidade aí de assuntos, lá no plano do mediador tem a numeração de página, mas aqui eu coloquei para vocês apenas a apresentação do livro, porque eu entendo que a própria busca pelo conteúdo no livro é um estudo, tá? Então, vocês têm que aprender a ler índice, procurar onde é que está o conteúdo que eu estou buscando. Então, os livros de Bourdieu e de Alberto Gaspar, volume 3. Qualquer outro livro de física, volume 3, que vocês tenham, também vai servir para que vocês possam se orientar. Além disso, tem o nosso material de apoio lá no nosso AVA, tá? Aqui as nossas referências. Olha aí, pessoal, que vocês viram hoje, muito importante para nós ter esse conhecimento sobre os campos magnéticos e como eles são abordados em relação à interação, superposição com campos elétricos. Então, vocês viram aí praticamente 3 leis, né? A primeira que fala que se você tiver um condutor passando a corrente elétrica, um circuito que você tem um condutor, nesse condutor passa uma corrente elétrica, ao redor desse condutor, você tem aí um campo magnético. Se você pega este condutor e coloca ele já com seu campo magnético, né, passando a corrente elétrica, aí você coloca ele em outro campo, você tem aí o surgimento de uma força. Essa força que é perpendicular ao vetor campo elétrico. Essa é a segunda... campo magnético, perdão. Essa é a segunda lei que vocês viram aí. Outra é justamente que se você tiver variação do fluxo do campo magnético próximo ao condutor, você tem ainda uma força aí induzida, que é chamada de indução eletromagnética. Importante porque, como a professora Neide, né, disse para vocês, e vamos ver aqui também em vídeos, o funcionamento das nossas usinas hidroelétricas, que funcionam baseadas justamente nessa variação de fluxo em torno de um condutor e traz esse comodismo da energia elétrica para a nossa casa. E aí nós vamos ver depois também. A experiência de Ørsted, que é muito importante, é que a questão aí também, que ele leva o mérito, que observou que ele coloca uma bússola, né, e observou que quando colocava um condutor que estava passando a corrente elétrica, essa bússola, a agulha da bússola começava a se movimentar. Opa, então aí temos campo magnético e graças a eles,
muitos desenvolvimentos, experiências vieram depois. Quando a gente vê toda essa linha histórica da física, a gente vê sempre que tem grandes cientistas, alguns que não são pouco mencionados, que valem aí os méritos deles também, mas que são poucos mencionados, é bom a gente fazer também essa busca, mas sempre um estudando em função do estudo de anteriores, né? E percebendo, não funciona para todo, né? E vão novas descobertas, é assim que funciona a ciência, né? E as ondas eletromagnéticas maravilhosas aí, por que maravilhosas, Porque por causa dessas ondas eletromagnéticas essa aula está acontecendo, você consegue passar uma mensagem para um amigo que está lá em outro estado, através de micro-ondas, que é uma onda eletromagnética que está no espectro eletromagnético, onde as ondas estão ali, né, limitadas devido ao comprimento da onda e à frequência. Mas também a gente vai continuar a unidade vindo, principalmente no nosso cotidiano, e a utilização das ondas eletromagnéticas, desse fenômeno aí natural nas nossas vidas. Então, gente, até a próxima aula. Maravilha, Di. Obrigada pela síntese, gente. Próxima aula tem mais. Vamos falar sobre as ondas eletromagnéticas e eu espero vocês, tá bom? Um abraço e até lá.